Então vamos lá, meninas. Eu vou começar a gravação porque eu quero que quem não pôde participar hoje, ou vocês mesmas, vejam depois. Então vou mandar depois o link se vocês quiserem relembrar tudo que a gente conversou. E antes de qualquer coisa, então, eu quero fazer uma ativação aqui com vocês, antes de eu falar qualquer coisa. Quem tiver aí um papel, pode ser um papel pequeno, um papel grande, um papel em branco, uma folha em branco agora, e uma caneta ou um lápis. Eu quero que vocês peguem aí um caderno, uma folha de um caderno, vão atrás aí de um papel, uma folha em branco, porque eu quero que vocês escrevam nessa folha o que vocês hoje estão se sentindo drenadas. Eu quero que vocês escrevam aí, bem rapidinho, aqui, 2 minutinhos. Quero que você. O que está pesando hoje? Né? O que tem tirado a sua paz? Quero que você pare e reflita um tempinho. O que está te estagnando a vida, né? Pensa aí, o que hoje está pesado, está difícil? Vai lembrando aí, escrevendo. Eu quero que vocês escrevam. A arte de escrever é muito importante. Então, escrevam o que está pesando, o que está difícil. Coloca nesse papel aí. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês escreverem. Vocês conseguem escutar a música? Escreveram, meninas? Todo mundo conseguiu aí escrever pelo menos um pouquinho aí do que está drenando sua energia, do que está pesado, do que está difícil carregar. Alguém quer compartilhar comigo aqui? Abrir o áudio e compartilhar o que está difícil, o que está acontecendo na sua vida hoje? Alguém quer abrir, falar, contar pra gente? Não precisem ficar tímidas, meninas. Podem falar. Espero que com o tempo vocês vão se abrindo. Alguém quer falar rapidinho sobre o que você escreveu aí no papel, o que está difícil? Não? Vou começar a pedir, hein? Para vocês compartilharem, que eu quero que fique dinâmico, gente. Bom, já que ninguém quer falar agora no início, o que eu quero pedir para vocês? Que vocês peguem esse papel e do lado que vocês escreveram, agora vocês vão virar esse papel aí na mesa e vão deixar ele virado do lado contrário. Você escreveu de um lado, você vai virar ele para o outro lado. Por quê? Porque esse papel representa o que você está tentando carregar sozinha, sem o alinhamento com Deus. Então hoje você vira ele de lado contrário, porque você está entregando ele para o Senhor. Então deixa ele aí um pouquinho. Mais para o fim a gente vai falar sobre ele. Bom, gente, hoje eu vou contar para vocês uma história que muitos aqui já conhecem, mas eu acho que é sempre bom a gente ler, né? A Bíblia, ela se recicla, né? Ela é tão interessante que a gente ouve a mesma história várias vezes e é sempre maravilhoso ouvir. E eu vou contar a história de Ana. Eu acho que muitas de vocês já ouviram essa história, né? E Ana, gente, era uma mulher muito boa, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher muito crente, cheia do Espírito Santo, né? Ela ia à igreja sempre, né? Era muito religiosa, mas ela sempre ia, né? Mas dentro dela ela carregava uma dor.
uma dor muito profunda, que é porque ela não conseguia ter filhos, né? E para piorar a história, o marido dela tinha outra esposa e essa outra esposa tinha filhos e provocava ela o tempo inteiro. E ficava jogando na cara da Ana, né? Falando assim: Ê, você não tem filho? Eu tenho, né? Ficava enchendo o saco da coitada da Ana. O nome dela era Penina. E todos os anos eles tinham uma época lá que eles iam lá em cima para adorar. E sempre era a mesma coisa: Penina provocando, Ana chorando, tristeza, vergonha, sensação de derrota, né? E aí, gente, a Ana ia à casa de Deus e ela orava por um filho, mas a motivação dela era acabar com a vergonha dela, calar a boca dela, ela ser mais feliz, ela, eu. E quantas de nós, muitas vezes em nossas orações, a nossa motivação é só agradar a gente mesma, né? Agradar a nós mesmas, agradar o nosso eu. E ela queria um filho, ela tinha muita vontade de ter filho, mas a vontade dela estava para satisfazer um desejo dela. Só que Deus, e na Bíblia o detalhe mais importante é que se vocês lerem lá em 1 Samuel 1, de 1 a 20, né, o versículo 6 ele fala que o Senhor a deixou estéril. Então, quem estava impedindo o milagre era Deus. E a minha pergunta para você é: será que, fazendo aqui um adendo, né, fazendo aqui um paralelo com a nossa vida, será que muitos milagres na nossa vida estão sendo impedidos por Deus mesmo? Por vários motivos, no caso da Ana aqui, é porque não era a hora de Deus. Por quê? Porque Deus queria trabalhar nela essa motivação. Deus queria trabalhar a motivação de Ana para que ela tivesse uma motivação diferente, alinhada com Deus, né? A motivação dela não estava alinhada com Deus. E até ela se alinhar, ela não recebeu o milagre dela, que foi Samuel, né? Então Deus, ele muitas vezes ele impede alguma coisa de acontecer na nossa vida, ou um milagre, ou uma coisa muito boa, ou bens financeiros, ou prosperidade, ou um relacionamento, né? Por quê? Porque ele sabe que aquilo muitas vezes vai roubar o nosso alinhamento com Deus. E se Ana tivesse tido um filho antes dessa mudança de dentro para fora, muitas vezes a gente não sabe, mas pode ser que Ana não ficasse uma mulher tão voltada a Deus como ela foi, né? E o pior de tudo, o filho dela, gente. Quem foi o filho de Ana? Quem sabe? Foi Samuel. E provavelmente Ana não teria conseguido fazer um Samuel se ele não tivesse, se ela não tivesse o coração alinhado com Deus. Então hoje nós vamos falar sobre alinhamento, né? Nós vamos falar sobre quando a gente se volta para o alinhamento com o Senhor, né? Então quando a gente muda, quando a gente quer ir buscar a presença do Senhor e buscar dele o alinhamento, buscar dele, Deus, o que que o Senhor quer, né? A gente derramar. E se vocês lerem a história de Ana lá, ela tem um momento que ela começa a chorar tanto que as pessoas acharam até que ela estava bêbada, né? Mas ela, nesse momento, ela estava se entregando, ela estava, Senhor, eu quero um filho, mas que seja feita a sua vontade. Eu estou muito angustiada, mas que seja feita a sua vontade. E Eli, que era o sacerdote da época, viu e falou: vá em paz, que o Deus conceda o seu pedido de oração. E, gente, a Ana saiu dali diferente. Ana saiu dali alinhada. Ela saiu dali com o rosto radiante, a tristeza dela foi embora, porque ela não tinha o milagre ainda, mas ela já tinha o alinhamento com o alto. Ela entregou, sabe? Quando ela entregou aquilo, ela se quebrantou de uma forma diferente. E quantas vezes nós, quando nós oramos ou quando nós buscamos a Deus, a gente não se quebranta da forma diferente, na forma certa, né? Às vezes a gente vai para a presença do Senhor e fala: Senhor, faz isso, Deus. Faz aquilo, Senhor. Deus, muda isso, Deus. Faz... Mas a gente ora nenhuma, busca se alinhar com o Senhor, né? Nunca a gente busca falar: Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja,
né? Qual é a vontade do Senhor para minha vida? E Ana, gente, ela foi tão felizarda que ela criou Samuel, que foi um dos profetas mais importantes da história, né? Foi um líder que transformou gerações. Tudo isso porque ela decidiu parar de olhar para o próprio umbigo, para a própria dor, e ela começou a se alinhar com Deus. Então, quero que você agora aí pense, o que que o que eu posso hoje estar orando, né, de forma errada? Ou pior, o que eu não estou orando ainda, que eu preciso começar a orar de forma certa, né? O que a gente precisa parar de olhar? A gente precisa parar de olhar para quê? Para competição, para negociar. Será que a gente está deixando de entregar para Deus o controle das nossas vidas, né? Eu vou contar alguns exemplos para vocês, gente, que já aconteceu na minha vida, e eu quero abrir também, porque se vocês quiserem contar, por favor, eu quero que vocês contem, porque é muito legal essas experiências, né? Olha, várias vezes, eu tenho certeza que a Edna vai ter situação assim para contar. O Caio, meu marido, às vezes ele fica nervoso, assim, dependendo da situação, né? E antes, no início do nosso relacionamento, quando ele ficava nervoso com alguma coisa, eu queria, gente, falar no mesmo nível que ele, ou eu ficava nervosa. E depois que eu fui me alinhando com Deus, né, nas minhas orações e tudo, Deus falou, é muito fácil, né? Porque quando eu ficava nervosa, assim, eu orava e falava assim, ai, Senhor, muda o Caio. Deus, muda o Caio. Deus, muda o Caio. Eu chorava, né? Na presença de Deus, muda o Caio. Mas um dia Deus falou assim, Diane, para de orar para mudar o Caio. E eu falei, meu Deus, mas como assim, né? E aí eu orei diferente. Eu falei assim, Deus, então muda em mim o que eu preciso mudar. Muda a minha reação, muda o meu jeito de reagir a isso. Que eu possa ser uma mulher mais sábia. Eu comecei a mudar a minha oração. Senhor, tira de mim essa raiva, tira de mim. E eu comecei a orar diferente. E eu vou falar um negócio pra vocês, a nossa relação mudou muito. Gente, é perfeito? Não, sempre vai ter dificuldade, mas mudou muito. Eu posso dizer assim, de 0 a 100, eu acredito que nossa relação mudou para uns 70, nota 7 de depois que eu fizer essa oração, sabe? Uma oração diferente do meu eu, do meu ego, porque nós somos orgulhosos, gente. Vocês não acham? Não, nós somos orgulhosos, a gente é cheio de orgulho, é difícil demais a gente quebrar esse orgulho nosso. E quando a gente faz isso na presença de Deus, quando a gente fala, Deus, eu não tô dando conta, não. Deus, eu não tô dando conta, tá difícil. E o Senhor, ele olha para nós na nossa pequenez, na nossa dificuldade, e ele nos ajuda. Eu quero guiar vocês, né, nesses dias a experimentarem isso que eu tenho experimentado, a experimentar mais, a se aprofundarem mais na presença de Deus, a experimentar, gente, um quebrantamento genuíno que não seja de você, porque muitas vezes a gente quer com as nossas forças nos quebrantar, né? Só que a gente precisa pedir isso a Deus. A gente precisa entregar para Deus até isso, falar assim, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. Essa situação está muito mais forte do que eu pensava, né? No meu relacionamento, no meu trabalho, situações que você tem na sua família, né? Mas coloca na presença de Deus de uma forma diferente, com o coração aberto para ouvir a sabedoria divina, que sabe de todas as coisas, que criou o mundo, né? Que Ele vai nos dar a estratégia certa em cada situação. E eu tenho vivido isso. E eu poderia ficar aqui contando mil e uma situações para vocês, mas eu quero ouvir vocês um pouquinho. Alguém tem alguma situação que tem dificuldade hoje de vencer, que tem alguma coisa que fala, meu Deus, eu não consigo lidar com isso, não consigo lidar com essa situação, ou tá difícil demais carregar isso. Por favor, abre aí e fala para a gente também orar depois, porque eu vou orar por vocês. Então, quero que vocês abram e contam pra gente aqui o que vocês têm vivido. Alguém quer compartilhar, gente?
Não, gente, não fique caladinha assim, não. Fala aí. Quem quer falar alguma coisa para nós aqui? Fica muito mais rico quando vocês falam. Vou começar a pedir, hein, gente? Minha cruz é pesada, a minha. Mara, fala pra gente. Tá, Pois é, tá sabe, sendo difícil, né, essa situação que você tá vivendo. muito difícil. E, e realmente, às vezes, a gente fica pedindo uma coisa, mas Deus quer outra, né? E o que eu acho que a gente precisa é aprender mesmo a orar e pedir mesmo, porque os planos de Deus não são como os nossos. E, né, e a gente sabe que ele tem poder para mudar tudo. Mas às vezes não é aquilo. E eu tô com dificuldade, sim, né, nesse aspecto de pedir, porque eu sei que a coisa está difícil, eu estou passando uma luta muito tremenda, mas às vezes aquilo que eu estou pedindo não é aquilo que Deus quer. Eu peço para Deus tirar minha filha de Milão e levar para perto de mim, mas às vezes não é isso que Deus quer. E isso está me deixando mesmo confusa nas orações. E eu Uhum, sei que é isso. Enfim, olha, eu vou continuar orando, pedir sabedoria a Deus e tocar o barco, né? Porque eu sei que sim. Jesus não vai me deixar naufragar. Mara, nessa situação sua, o que que acontece? Você tem que entregar o problema nas mãos de Deus, deixar que Ele resolva, né? Porque você tá falando, que a minha filha venha ficar mais perto de mim, né? A sua oração é essa. E é um desejo genuíno, é ótimo isso. Mas às vezes realmente não é o que Deus tem. Então, o problema real não é esse, né? O problema é outro. Então, você colocar na presença do Senhor o problema, né? Minha filha está passando por essa situação, é uma situação difícil, né? Você entregar mesmo a dificuldade e o problema na presença do Senhor e crer que Ele vai fazer do jeito dele. Senhor, eu não sei qual que é a resolução dessa situação, mas o Senhor sabe. Eu gostaria que ela pudesse morar aqui perto de mim, porque eu acho que seria mais fácil para mim, que seria mais fácil para ela, mas pode ser que não seja. Então, Senhor, faz a tua vontade, eu entrego ao Senhor, né? Assim como Ana, quando ela orou, ela falou: é, se o Senhor quiser, ela já mudou a oração dela. Ela não falou assim, dá meu filho. Ela falou: se o Senhor quiser, se o Senhor achar graça, se o Senhor quiser se lembrar de mim, me dá um filho, né? Então é aquela rendição à vontade de Deus. É igual você falou, realmente Deus ele sabe o que é melhor para nós, né? Então ele vai com certeza resolver essa situação muito melhor do que você pensa que você poderia resolver, né? É verdade, eu espero, em nome de Jesus, e creio que a vitória é certa. Amém. No nome de Jesus, nós vamos continuar orando e no fim a gente vai orar por essa situação também. Obrigada, Mara, sua- pelas suas palavras. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguma situação que está vivendo? Todo mundo aqui tem facilidade em orar, todo mundo já sabe orar. Ninguém tem dificuldade de como orar, de como falar com Deus. Eu queria que vocês fizessem agora um outro exercício, que é o seguinte. Queria que vocês parassem aí alguns minutinhos, que vocês pegassem algum papel, pode ser aquele mesmo papel do lado contrário que a gente fez aqui no início, e que vocês façam uma pequena oração em relação àqueles itens que vocês colocaram lá no início que está difícil de carregar. Quero que vocês escrevam essa oração, como se fosse falando com o Senhor. Senhor, essa situação está muito difícil. Escreve isso. Gente, é tão terapêutico escrever. Eu vou falar com vocês que às vezes, em momentos muito difíceis que eu passei, eu comecei a escrever. E é tão incrível. Na minha cabeça, naquela época, eu falava assim: eu vou escrever para depois eu olhar e ver a vitória que eu tive em cima disso. E realmente funciona, sabe? É você soltar, é terapêutico, né? Faz parte aqui de uma terapia até você escrever. Então, escreve aí. Escreve uma oração agora para Deus.
Fala, Deus, essa situação específica está muito difícil. Pai, por favor, me ajude a me dê sabedoria para conduzir esse assunto, né? Escreve do seu jeito, mas eu queria que vocês treinassem, né? Eu sei que todas aqui, pelo menos que eu conheço, sabem fazer orações, né? Mas eu quero que você escreva essa oração agora, mesmo que seja pequena. Escreve aí no papelzinho uma oração a respeito do que está difícil na sua vida, do que tem te incomodado, né? Escreve aí para Deus durante uns minutinhos. Meninas, eu vou pedir para cada uma de vocês falar um pouquinho sobre algo que vocês, né, podem falar aqui, né, que vocês queiram, que vocês se sintam confortáveis, e falar um pouquinho como é que vocês oram sobre isso. Será que ninguém aqui tem dificuldade ou dúvida sobre orar? Porque eu sempre tive muita dificuldade. Será que eu estou orando certo? Será que eu estou falando com Deus do jeito que eu deveria falar, né? Então, eu queria que vocês, eu vou começar aqui pela ordem, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, mesmo dentro aí, pode ser no lugar que você estiver, se você puder falar. Eu vou chamar aqui pela ordem dos nomes, e a primeira aqui da fila é a Adriana. Queria que você falasse, Adri, um pouquinho sobre alguma dificuldade que você tem na oração, ou se você já teve isso, se você ultrapassou isso, como é que foi? Então, eu não tem a ver com o que eu escrevi aqui, mas um exemplo, assim, orar eu sempre falei, Deus, que o Senhor faça a tua vontade, né? Mas além da oração, eu percebi que eu tinha que tomar algumas atitudes. Eu sou casada, tem 13 anos, e eu sempre frequentei a igreja, né? Eu já sou batizada, tem muitos anos. Mas nunca fiquei insistindo para ele batizar, né? Ele ia na igreja, eu sabia que ele acreditava, né? E ia comigo. Aí eu até brincava que ele estava mais crente que eu. Já tinha lido a Bíblia umas 2 vezes já, mas Hum. não queria batizar. E aí um dia a gente estava, um ano, a gente estava em muito conflito no nosso casamento. E eu falei, ai Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? E ficava falando para ele, vou, vai fazer um curso da igreja para você entender a palavra melhor. Até falei assim, eu já entendo um pouco, vai você fazer o curso. Até que um dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou começar por mim. Aí eu comecei a fazer um curso na igreja, ele viu a mudança em mim, aí ele começou a fazer o curso, um ano depois ele batizou. Depois de mais de 13 anos, porque ele já frequentava antes da gente casar, mais de 13 anos depois de casado. Então, isso é, né, uma resposta de oração. Eu primeiro precisei mudar para depois ele mudar. É Nossa, isso. Adriana, Um perfeito isso exemplo. que você falou. A gente Sim, fica buscando, a gente fica obrigando o outro a fazer, mas a gente mesmo não faz, né? sim. E eu vi o tanto que eu também estava precisando e muito, porque mudou muito a minha vida. Obrigada pelo seu compartilhamento. Eu queria falar um pouquinho sobre isso que a Adriana falou, porque e eu vou comentar com vocês duas situações que eu passei. Uma situação foi, eu sou casada do meu segundo casamento, né? No meu primeiro casamento, eu meio que obrigava meu ex-marido a ir na igreja. Tipo assim, eu ficava, não, porque você tem que orar, não, porque você tem que ser quê, não, porque você tem... Eu ficava querendo controlar a vida espiritual dele, né? Porque eu achava que a vida espiritual dele não estava boa. Mas na verdade, ao invés de eu olhar para a minha vida espiritual, né, e melhorar a minha primeiro e ter o meu compromisso, né?
Eu fazia isso mais ou menos parecido, Adri. E assim, no meu segundo casamento, eu falei, eu não vou forçar, eu não vou falar nada, eu só vou orar. E eu desde sempre coloquei, Senhor, abençoa o Caio, Senhor, toca no coração dele, cria situações, né? E aí eu comecei a tocar no louvor da igreja, aí eu fui e falei com ele, falei, amor, você quer ir um dia para me ver? Eu vou tocar na igreja. Ou seja, teve uma ação minha de convite, mas foi um convite muito sutil, não foi de tipo assim, você tem que ir na igreja, não foi num tom de acusação, né? Ah, você precisa disso, você precisa melhorar, né? Não, foi num tom de tipo, você quer ir na igreja comigo? E aí ele começou a ir muito no sentido de criticar a igreja, mas a palavra tocou o coração dele. E aí, um ano depois, ele se batizou. Ele começou a ir, ele não era convertido e ele se converteu. E hoje assim, já fez os legendários e, assim, tá realmente num processo de transformação. Não tem como ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas ele mudou muito do início do nosso namoro pra cá. Então, realmente, exigiu uma atitude minha e uma ação minha, primeiro de eu ir, né? Porque depois da pandemia eu não estava indo muito na igreja. Aí eu encontrei uma igreja aqui perto de casa, falei, eu vou. Independente dele ir ou não, né? Então, houve realmente essa ação minha de eu querer ir, né? E realmente tudo mudou. Então, isso que você falou é muito interessante, né? Porque às vezes tem uma amiga minha que ela fica assim, ai, porque você tem que chamar o fulano, o marido dela, pra ir na igreja. Você tem que chamar o fulano pra ir na igreja. Eu falei, mas você não vai? Como é que você quer que seu marido vá? Então, às vezes depende da gente também, né? Dar o primeiro passo. E a gente decidir fazer primeiro e depois esperar que o outro faça, né? Isso é perfeito. Obrigada, Adri. Agora, Dani, me conta um pouquinho, que dificuldades você tem, ou algum exemplo que já aconteceu na sua vida também, que você queira falar pra gente, que você fez alguma coisa, ou que você orou e mudou. Não tô te ouvindo. Peraí, deixa eu ver se você consegue. Tem um negocinho aí de microfoninho, tem um microfoninho, você consegue sair? Ainda tá vermelhinho. Não? Ah, agora Oi, sim. nesse momento eu não estou conseguindo falar, porque tem gente aqui, eu só estou ouvindo. Tá bom, não tem problema. Então pode deixar no mudo aí. Bom, gente, Grace, você quer falar alguma coisa? Edna, a Mara já falou. Tânia, vocês querem falar um pouquinho também? Ou não podem falar? Agora não? Então tá. Bom, meninas, é o seguinte: eu queria que a gente saísse daqui com uma decisão. Eu sei que muitas aqui são talvez cristãs, né, há algum tempo, ou já saíram, voltaram, enfim, mas tem um conhecimento, né, sobre a palavra de Deus. Eu quero que vocês tomem uma decisão aí, coloquem no caderninho de vocês. Qual a decisão vocês vão tomar a partir de hoje para melhorar a vida espiritual de vocês? Por exemplo, vamos supor que você já lê a Bíblia todos os anos, ou todos os dias. Eu já leio a Bíblia todos os dias. Agora eu lia um capítulo por dia. Agora eu vou ler dois. Quero que você tome uma decisão espiritual que vai te ajudar nessa caminhada, que vai te sustentar, que vai te dar forças. Quero que você tome alguma decisão espiritual, ou de ler a Bíblia, ou de orar, ou de jejuar, enfim. Quero que vocês escrevam aí alguma ação que vocês vão tomar para que semana que vem a gente conversar sobre isso. Eu acredito muito, gente, que muita coisa da nossa vida, ela parte dessa decisão. Porque, e a gente tá juntas aqui
faz parte dessa decisão. E aí eu queria que vocês também escrevessem, depois, se vocês puderem, motivos de oração que vocês tenham. Pode escrever aqui no chat ou podem falar também, fiquem à vontade. Mas se vocês quiserem escrever aqui no chat da reunião, não sei se vocês já viram que tem ali um chat, quero que vocês escrevam os pedidos de oração que vocês tenham. Ediane, ora por isso, ora por aquilo, para a gente orar aqui no fim. Então, antes da gente encerrar, a gente vai fazer uma oração e eu quero que vocês escrevam aí para mim, Diane, ora pelo meu casamento, ora pelo meu marido, ora, coloca aí qual pedido de oração que você quer, e eu quero que você defina essa ação do que você vai fazer, uma ação prática para você melhorar a sua vida espiritual, tá? Depois, se você quiser, pode compartilhar comigo, com a gente, fiquem à vontade, tá? E, além dessa tarefinha aí, eu quero mandar para vocês duas tarefas que eu vou colocar lá no grupo, para quem tá lá no grupo, que uma é assistir o filme Desafiando Gigantes, que tá no meu livro também. Eu não sei se vocês conseguiram ver os filmes, mas, gente, faz muito sentido a gente ver um filme a respeito disso, porque o filme Desafiando Gigantes, para mim, é um exemplo de alguém que decidiu se alinhar com a vontade de Deus e que levou Deus para a vida dele. Por isso eu gostei tanto desse filme. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. E quando a gente vê o filme, gente, eu estou trabalhando com vocês não só o falado, mas também com o emocional, né? Porque o filme ele mexe com o nosso emocional. Então, eu quero que essas palavras fiquem na mente de vocês. Então, eu quero que vocês vejam esse filme, se puderem, até semana que vem, tá? Podemos deixar comprometido, então, essas tarefas? Assistir o filme Desafiando Gigantes e o que eu vou fazer para melhorar um pouquinho mais a minha vida espiritual. Se desafie, tá? Se desafie a ser alinhado com o Senhor. Amém? Se você se alinha, gente, Deus destrava. Deus, ele só está esperando você se alinhar com ele. Porque o seu milagre está na porta, mas ele não vai entregar o seu milagre enquanto você não se alinhar com ele. Quando você se alinhar e quando você ouvir a direção dele, você vai mudar a sua motivação e Deus vai liberar o milagre que ele tem para sua vida, tá? Então, onde você se posiciona, Deus também te posiciona. E hoje você iniciou o seu alinhamento com o alto, gente. Deixa nas mãos de Deus. Deixa nas mãos de Deus que ele vai fazer o resto. E eu quero que vocês peguem aquela folha que a gente escreveu, que vocês escreveram aí, tá? Que vocês anotaram aí o que que tá pesado, o que que tá difícil. Quero que vocês peguem agora essa folha. E aí, gente, você vai falar agora aí, quem puder, né? Falar assim: eu não carrego mais o que não foi designado para mim. Fala isso alto aí. Eu não carrego mais o que não foi designado para mim. Porque Deus tem uma vida de descanso para você. E aí você vai pegar esse papel aqui e vai rasgar. Rasga agora esse papel aí, como um sinal profético de que esse cansaço, isso aqui, não tem mais poder sobre você. Amém? Pega essa folha, rasga ela em picadinhos aí e agora nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você não teve tempo de colocar aqui no chat, depois você me manda, tá? Se vocês quiserem. A Graça colocou aqui um pedido, então nós vamos orar por todas vocês. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse dia, te agradeço por esse devocional, te agradeço por esse tempo aqui juntas, te agradeço porque o Senhor tem falado conosco e que nós possamos aprender, assim como Ana, a nos alinharmos, Pai, com o que o Senhor tem para nós. Quebranta os nossos corações, tira de nós toda a amargura, tira de nós todo orgulho, tira de nós todo olhar para nós mesmas, Pai, que nós possamos aprender a olhar e nos alinhar com o que o Senhor tem para nós, com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, abençoa a Adriana, abençoa a Dani, abençoa minha mãe, a Edna, abençoa a Graciele, a Mara, abençoa a filha da Mara que está passando por essa dificuldade, Pai. Que o Senhor venha resolver esse problema. Nós colocamos na tua presença o problema da Mara, Pai. Essa situação tá pesada para ela, Pai. Que o Senhor possa
colocar no coração da Amara o descanso, Senhor, o consolo, o conforto do Espírito Santo agora. Venha ali de encontro a ela, onde ela estiver, Pai. Que ela possa entregar nas suas mãos, que ela possa confiar, tira esse peso das mãos dela, Pai. Que ela possa entender que o Senhor está no controle, que ela possa te agradecer pelo que o Senhor já fez. Porque nós não olhamos pelos olhos da nossa vista, mas nós olhamos, Pai. Nós não andamos por vista, mas andamos pela fé e que a Mara possa se posicionar agora em fé, se posicionar na promessa, se posicionar com coragem, se posicionar com ousadia. Tira, Senhor, todo o mal dessa situação em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Tânia na vida dela, onde ela estiver, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, essa vida, Pai, essa mulher tão cheia do Espírito Santo, que o Senhor possa enchê-la cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Grace. Senhor, que o cartão dela, Paizinho, possa chegar. Senhor, em nome de Jesus, ela tem uma viagem agora no dia 17, Pai, que o Senhor venha fazer tudo possível para que isso aconteça. Senhor, a saúde dos pais dela. Senhor, em nome de Jesus, o trabalho dela tem sido muito difícil, mas que o Senhor possa abençoá-la ali onde ela estiver, que ela possa dar testemunho do Senhor. O coração da irmã dela, Pai, que ela possa, Senhor, ter sabedoria para lidar com todas as situações que ela está passando, que ela possa ter gratidão no coração dela para olhar, Pai, para o lado positivo de cada situação. Em nome de Jesus, abençoa a Adriana, que colocou aqui o nome dos pais dela, Pai. Abençoa os pais dela. Não sei pelo que eles têm passado, Pai, mas esteja com eles, Pai, em todas as situações da vida deles que eles estão passando, ou de enfermidade, ou de saúde, ou financeira, ou de relacionamento. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha direcioná-los, que o Senhor venha, Pai, tirar toda dor, todo peso, e que eles possam aprender a descansar no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo por cada pessoa que está aqui e te entrega essa mentoria, Pai. Porque não é para mim, Pai. Esse momento aqui não é para mim, é para as meninas, porque eu quero ser luz, porque eu quero ser canal, porque eu quero ser usada para que essas meninas cresçam, para que essas meninas se desenvolvam na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida, em todas as áreas da vida delas. Em nome de Jesus, me usa como um canal nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Vocês querem fazer algum comentário? A ideia é a gente fazer mesmo uma sessão rápida, para não ficar muito puxado para vocês, por ser toda semana. E assim, eu quero que vocês tragam mesmo situações, questões, testemunhos, dificuldades, para a gente conversar aqui, para uma falar na vida da outra, tá? Para a gente se ajudar. Então, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E uma boa noite, então. Eu só vou contar, Diana, você conhece meus pais, né? As minhas duas avós morreram no começo do ano. Esse ano foi só luto. Então, foi as minhas duas avós morreram no começo do ano e um Nossa, tio também. Então, assim, meus pais estão bem lutados, não aceitam terapia, né? Enfim, não entendem o luto e tô tentando. A convivência tá. E eu tá tenho difícil. dois meninos, né? E eles me ajudam muito, mas eu acredito que eles vão passar por isso para Deus abençoar, né? Para eles poderem sofrer esse luto da melhor maneira possível. Tá. Luiz e Velci, né? É, Vou colocar aqui na listinha de oração, então. Tá bom, Adri. tá bom. Então, Obrigada, foi meninas, um ótimo. beijo. Deus Obrigada. abençoe a todas. Deus abençoe. Deus abençoe Amém. cada Boa um. noite. Boa noite. Amém, meninas. Boa Beijo. noite. Deus abençoe Beijo. vocês. Beijo, Eliana. Obrigada.